Sejam muito bem-vindos ao Poupar e Investir Lucrar. Eu sou o João Paulo e hoje vamos falar sobre comprar a prestações. São só 20 € por mês, não é? Depois são mais 30 em 6 vezes e nem dou por isso. Provavelmente já ouviste alguma destas frases, talvez tu já as tenhas dito. E eu compreendo perfeitamente porquê. Comprar a prestações tornou-se extraordinariamente simples. Nós compramos um telemóvel, podemos dividir o pagamento. Um computador, aparece imediatamente o preço com a mensalidade ao lado. Mobiliário, eletrodomésticos, tecnologia e muitas outras compras podem ser fracionadas. E depois temos os cartões de crédito, linhas de crédito e soluções de compra agora e pague depois. Tudo isto tem uma característica em comum: transformar um preço grande numa prestação pequena. Um produto de 600 € pode parecer caro, mas 6 pagamentos de 100 € já parece diferente, não é? Então, e se conseguirmos estender ainda mais o prazo e transformar os 600 € em 30 ou 40 € mensais? Psicologicamente, é ainda mais fácil. Mas o preço, ele continua a custar 600 €. Ou mais, se existirem juros ou outros encargos. E é exatamente sobre essa diferença que eu quero falar contigo hoje. Não é um episódio contra o crédito, longe de mim. Isso até seria absurdo, pois o crédito é uma ferramenta fundamental na economia e permite fazer coisas que de outra forma seriam extremamente difíceis, já que a maioria das famílias não conseguiria comprar uma casa se tivesse juntado todo o dinheiro ou um automóvel, que para muitos é indispensável para ir trabalhar. Já um equipamento também financiado pode permitir a um profissional aumentar o seu rendimento. Portanto, eu não vou dizer que todas as compras a prestações são más, mas também não vou cair no extremo oposto, dizer que não existe problema porque são apenas 20 € por mês. Porque se esses 20 € existirem, os outros 30 também vão existir. E quando juntamos tudo, podemos descobrir que uma parte considerável do nosso rendimento mensal já estava gasto antes sequer de recebermos o salário. E os dados mais recentes do Banco de Portugal ajudam-nos a perceber que não estamos a falar de um fenómeno marginal. Estamos a falar de milhares de milhões de euros. Mas já lá vamos. Primeiro, precisamos de perceber porque é tão fácil dizer sim a uma prestação. Imagina que entras numa loja e vês um portátil por 1.200 €. Se tu tiveres de pagar os 1.200 naquele momento, é muito, mas mesmo muito provável que tu pares. Pois provavelmente vais comparar com outros modelos, seja na loja, seja ali, ou seja em casa, ou talvez vais mesmo para casa pensar no que é que vais fazer e talvez ainda percebas que o computador que tu tens ainda serve perfeitamente durante mais 6 meses. Agora vamos imaginar exatamente o mesmo computador, mas em vez de veres 1.200 €, vês desde 50 € por mês. A compra mudou? Não. O computador é exatamente o mesmo. Não mudou uma especificação que seja. O preço, dependendo, mas também pode ser exatamente o mesmo. Aquilo que mudou foi a forma como o teu cérebro processou a decisão. Tu basicamente deixaste de estar a decidir se queres gastar 1.200 € e passaste a decidir se tu consegues encaixar 50 € no teu orçamento mensal. E honestamente, 50 € parecem muito menos ameaçadores do que os 1.200 €. Este fenómeno ele está relacionado com aquilo que em economia comportamental podemos associar à dor de pagamento. Quando entregamos uma quantia significativa de dinheiro de imediato, sentimos claramente esse custo da compra. Quando esse pagamento é separado do momento do consumo e dividido ao longo do tempo, essa sensação diminui. Ou seja, recebemos o benefício agora e pagamos-lo mais tarde. E em pequenas doses mensais. Isto não significa que alguém nos esteja necessariamente a enganar, não é? Até porque o preço ele está disponível, está lá, nós sabemos. As condições de financiamento elas têm de ser apresentadas, eles têm que te dizer que aquilo é X meses com X valor.
Mas, no fundo, aquilo que é a arquitetura da decisão é que torna a compra psicologicamente mais fácil. E é também por isso que encontramos tantas mensalidades atualmente no nosso dia a dia. Porque uma mensalidade, ela honestamente parece acessível. Aqui surge uma distinção que eu considero fundamental. Poder pagar uma mensalidade não significa necessariamente que podes pagar confortavelmente aquilo que estás a comprar. Imagina alguém que receba 1500 euros líquidos. Encontra um telemóvel que custa 900 euros. Não tem os 900 euros disponíveis, mas consegue pagar 50 euros por mês. A pergunta deixa de ser rapidamente: eu tenho condições financeiras para comprar um telemóvel de 900 euros? E passa a ser: consigo pagar 50 euros? Bem, provavelmente consegues. O problema é que talvez já tenhas outros 40 euros de uma compra anterior, mais 35 de uma outra, mais 60 de outra que já não te lembras, e separadamente todas cabem naquilo que é o orçamento mensal. Mas se tu somares tudo aquilo que eu falei agora, já estamos a falar de 185 euros mensais. E é aqui que os números começam a mudar. 185 euros representam 2.220 euros por ano. É aqui que eu gosto de transformar mensalidades em valores anuais. Porque 20 euros, eles não parecem nada na tua conta. Mas 20 euros todos os meses são 240 euros por ano. 30 euros são 360 euros. 50 são 600 euros. E 100 euros mensais são 1.200 por ano. E 200 euros em pequenas prestações são 2.400 euros de rendimento anual que já está comprometido. Eu não estou a dizer que esses 2.400 euros foram desperdiçados. Tu compraste algumas coisas com ele com toda a certeza. O que eu estou a dizer é que o teu orçamento não vê pequenas prestações. Ele vê 200 euros que todos os meses já têm um destino pré-definido. E essa conta é muito mais importante do que ela parece. Porque começamos finalmente a perceber o custo acumulado de pequenas decisões. E deixa-me dar-te aqui uma nota pessoal, porque eu próprio já estive exatamente desse lado. Houve uma fase em que tinha aquilo que chamavam pequenas dívidas, um telemóvel, um portátil, roupas em 3 vezes, cartão de crédito, e nenhuma destas dívidas isoladas parecia grave. O problema é que quando se juntaram às despesas normais do mês e uma redução de rendimento, transformaram-se num sufoco financeiro. Mas eu vou falar dessa fase com detalhe num episódio em setembro sobre como é que lidei com as dívidas e reorganizei a minha vida financeira. Mas faço esta referência porque é um bom exemplo de como é que várias pequenas decisões deram um problema. Bem, mas existe aqui uma outra forma de olhar para as compras de prestações. Quando compras hoje e pagas durante os próximos 12 ou 24 meses, estás a decidir hoje o dinheiro que ainda não ganhaste. O teu salário ainda não chegou, mas uma parte dele já desapareceu. Isto significa que estás a reduzir a tua liberdade financeira futura em troca de consumo presente. E quanto mais prestações acumulares, maior será essa redução. E é aqui que muitas pessoas acabam por sentir que o dinheiro ele desaparece. Recebem o salário, pagam a habitação, pagam a eletricidade, pagam a água, as telecomunicações, seguros, alimentação, combustível e depois começam a sentir as prestações. E aqui nem falo do carro, nem da casa. Falo sim daquelas pequenas, os 29 aqui, os 47 ali, mais os 63 em algo e os 18, que no fim dizem-nos muito. Não é? Que eu queria começar um fundo de emergência, mas nunca sobra dinheiro. Talvez realmente nunca sobra. Mas no fundo é importante perceber porquê que não sobra. Parte do rendimento presente está a pagar decisões de consumo que foram tomadas no passado. E é agora que vamos falar dos números reais em Portugal. Os dados que eu utilizei para este episódio são os do Banco de Portugal e são do fecheiro mais recente que está no site, que reporta a 30 de junho de 2026. Só em junho de 2026 foram celebrados 54.092 novos contratos nas duas áreas que eu falo neste relatório. Já o montante total concedido nesse mês foi de aproximadamente 393 milhões de euros. A maior parcela corresponde aos outros créditos pessoais, onde estão incluídos créditos pessoais sem finalidade, consolidações de crédito e onde foram celebrados
52.300 novos contratos em junho, correspondente a 382 milhões de euros, só nesta rúbrica, e uma TEG de 11,8. Depois, existe uma categoria específica para crédito pessoal destinado à educação, saúde, transição energética, que em junho foram celebrados 1.792 novos contratos, com um montante de 12,1 milhões de euros. Se nós ampliarmos a fotografia entre janeiro e junho de 2026, apenas nestas duas categorias foram celebrados cerca de 322.797 contratos e foram concedidos cerca de 2.381 mil milhões de euros. No final de junho, um montante indívido, não é o que está em atraso, nesta categoria, ascendia aproximadamente a 9.867 mil milhões de euros e existiam cerca de 1.714 milhões de contratos. Mais uma vez, estes números não permitem concluir que todas estas pessoas estão sobreendividadas, nem que o crédito foi totalmente utilizado de forma irresponsável. Eles mostram-nos apenas a dimensão deste fenómeno. E essa dimensão ajuda-nos a perceber porque é que devemos levar a sério estas pequenas prestações. Em junho de 2025, o novo crédito que foi concedido nestas duas categorias tinha sido aproximadamente 320,3 milhões de euros. Já em junho de 2026, 393,2 milhões. É um aumento de 22,8% num ano, mesmo com amortizações de contratos. Já o número de novos contratos passou de 45.935 para 54.092, um aumento próximo de 17,8%. Já o estoque de crédito passou de aproximadamente 9.154 mil milhões de euros para 9.867 mil milhões de euros, um máximo de 7,8%. E eu não quero transformar isto numa aula de estatística, mas a mensagem ela é muito simples. O recurso ao crédito pessoal continua a ter um peso muito significativo e ele cresceu de uma forma, para mim, eu acho que é muito relevante. E propositadamente eu não falo aqui de números de crédito automóvel e de habitação, porque não é o foco deste episódio. Mas é assustador para mim olhar para estes números do crédito pessoal. Por isso, quando nós transformamos consumo em mensalidades, convém perceber exatamente aquilo que estamos a fazer. E a TEG de 11,8% também merece atenção. Como não sei se já sabes, TEG significa Taxa Anual de Encargos Efetivos Global. É um de vários indicadores que nós devemos utilizar para comparar créditos, porque procura refletir o custo total anual de financiamento que já está incorporado de juros e alguns encargos. Por isso, quando alguém te diz que são só 127 euros por mês, isso não chega de todo. Precisas de saber exatamente quantos meses são, qual é a TEG ou se é X meses gratuito e quanto é que tu vais pagar no total. Em Portugal existe também o METIC, o montante total imputado ao consumidor. E esse número, ou essa rúbrica, ainda ajuda a responder a uma outra pergunta, também ela muito simples. Quanto é que tu pediste e quanto é que tu vais ter que devolver no total do contrato? Por exemplo, se tu pediste um financiamento de 10 mil euros e no final vais entregar 13 mil euros, essa diferença faz parte do preço total do crédito. E quanto mais longo for o prazo, mais importante se torna olhar para o custo total e não apenas para a prestação. A prestação baixa não significa crédito barato. Uma prestação pode simplesmente baixar porque o prazo aumentou. E isto torna o orçamento mensal aparentemente mais confortável. Mas também pode aumentar o montante total que é pago em juros. É por isso que uma prestação inferior não significa automaticamente uma proposta melhor. O preço de uma compra financiada é o conjunto do contrato, não é apenas a mensalidade. Mas então, e quando são 6 prestações sem juros? Aqui chegamos a uma situação, já ela diferente. Imagina que queres comprar alguma coisa que te custa 600 euros. A loja permite pagar com 6 prestações de 100 euros.
sem juros, sem comissões e sem qualquer aumento do preço. E tu, por acaso, tens esses 600 € disponíveis. Financeiramente, pode fazer sentido optar pelo fracionamento. Tu mantens a liquidez mais tempo e eu não vejo qualquer problema nisso. Aqui a questão essencial é que tu tinhas a capacidade para pagar a compra integralmente. Tu estás a utilizar o fracionamento como ferramenta da gestão da liquidez. Podes colocar esse dinheiro a render sem problema nenhum e tirando todos os meses. Agora, imagine exatamente o mesmo produto, mas sem prestações e não o conseguirias comprar. É uma situação diferente. E isto não significa automaticamente que não devas avançar. Calma. Significa que estás perante uma decisão de financiamento e deves analisá-lo como tal. O comprar agora e pagar depois, ele tornou tudo mais simples, não é? O chamado Buy Now and Pay Later levou ainda mais longe esta lógica. Tu compras agora e pagas depois. Por 2, 3, 4, 5, 6 parcelas, depende do valor, e fica integrado diretamente no checkout. Ou seja, não há fricção nenhuma. E é precisamente por isso que ele é tão apelativo. O risco, ele não está necessariamente numa compra isolada. Está sim na facilidade de ser repetida. Tu numa plataforma vês um crédito de 29 €, vais a outra, vês 37, entras a outra e 52. Mas a tua conta bancária vê a soma. E já agora o teu orçamento também. Se tu utilizas frequentemente pagamentos fracionados, vale a pena teres uma categoria específica no orçamento para prestações de consumo. Porque aquilo que está visível, acredita, é muito mais fácil de gerir. E se esse dinheiro fosse investido? Também aqui existe a alternativa do investimento. E calma que eu não quero transformar qualquer despesa numa projeção absurda daqui a 40 anos. Mas a verdade é que 100 ou 150 € investidos regularmente podem constituir património. Parte do fundo de emergência, um PPR, um ETF, pois quando utilizamos o dinheiro para pagar consumo passado, como eu te disse, estamos a consumir rendimento atual. Quando utilizamos para adquirir ativos, estamos a transformar parte desse rendimento em património. E honestamente, precisamos das duas coisas. O problema ele surge quando a construção de património é sempre adiada porque existe permanentemente outra prestação a ocupar esse espaço. A minha preferência pessoal neste momento, ela é, mais simples não pode ser, muito franco. Eu prefiro, sem dúvida, pagar a pronto. Se eu quero alguma coisa e nesse momento não tenho a liquidez, por norma, eu adio, ou posso esperar, ou vou juntar o dinheiro e depois volto a decidir. Não quer dizer que vá comprar automaticamente. Eu faço isto porque gosto de chegar ao início de cada mês com o mínimo possível de decisões de consumo antigas ainda por pagar. E acredito que essa liberdade tem um grande valor para mim. Outra pessoa pode preferir utilizar uma solução sem juros, mesmo tendo o dinheiro disponível. E é perfeitamente legítimo. O mais importante é que essa decisão ela seja consciente, não é? E existe também uma estratégia simples para compras não urgentes. Quando algo custa 600 € e a proposta é pagar 100 € durante 6 meses, em vez de comprares imediatamente, transfere os 100 € para uma conta separada. Ao fim de 6 meses, tens os mesmos 600 € e podes comprar. E mais, se puseste numa conta remunerada, ainda podes ter o rendimento. Ou, na conclusão, ao fim dos 6 meses, podes descobrir que já não queres aquele artigo. Em ambos os casos, foste tu a manter o controle do dinheiro. E quando terminares uma prestação, deixo-te uma sugestão que eu considero bastante interessante. Imagina que pagas 75 € mensais de uma mensalidade. Durante meses, o teu orçamento já fracionou, ou aliás, funcionou sem esses 75 €. Em vez de criares imediatamente outra prestação, podes automatizar uma transferência do mesmo valor
para uma poupança ou para um investimento. Ao fim de um ano, transformaste uma despesa antiga em 900 euros de património adicional. O verdadeiro risco aqui é mesmo um hábito. Uma compra a prestações dificilmente destrói uma vida financeira. O problema é quando o fracionamento deixa de ser uma exceção e se transforma naquilo que é um modelo habitual de consumo. Quando qualquer compra acima de determinado valor é automaticamente convertida em mensalidade, começamos progressivamente a construir o orçamento futuro com decisões presentes. E isso pode tornar sufocante. Não porque não quer dizer automaticamente que exista aqui uma grande dívida, mas porque existe uma quantidade de pequenas obrigações que juntas estão-te a retirar flexibilidade. E isso é relevante. E isso foi precisamente o que me aconteceu há 15 anos. E é por isso que eu quis deixar esta nota no episódio. Mas eu vou-te contar essa história com calma e mais em detalhe em setembro. Já tenho esse episódio planeado e quase todo escrito, até para não me esquecer. Obrigado por ficares desse lado até ao final. E se tu tiveres, por acaso, com muitas dívidas e quiseres falar contigo, envia uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram e podemos trocar ideias ou até falarmos mesmo, e eu terei todo o gosto em te ajudar a estruturar isso sem te cobrar nada. Obrigado mais uma vez por ficarem até ao final e até ao próximo episódio.